Vamos julgar outro caso em que há sustentação oral, é a última sustentação oral, é o número 33 da pauta. É uma direta de inconstitucionalidade da comarca da capital, relator desembargador Alex Zilenovski, com voto 26289. Quem sustentará é o doutor Tiago Pudina, deve estar já na sala e indago de Sua Excelência te dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Obrigado. Eu que agradeço, seja muito bem-vindo. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, excelentíssimos senhores doutores e desembargadores e desembargadoras do órgão especial. De início, eu não podia deixar de exaltar a Corte Paulista pelas ações que tem tomado na pandemia, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus que a gente vive atualmente. Eu penso que o Tribunal de Justiça de São Paulo está dando um exemplo maravilhoso para o Brasil de como que se enfrenta essa adversidade com efetividade, né? O que se comprova através da realização dessa própria sessão, hoje, do órgão especial. Gostaria também, antes de entrar no mérito, desejar a todos que fiquem bem, que se cuidem, que permaneçam resilientes perante esse desafio dessa pandemia e prestar as minhas sinceras condolências para todos e todas que, de alguma forma, tenham sido afetados, né, por essa pandemia, pela perda de amigos ou familiares, e eu penso que, infelizmente, todos nós fomos, de alguma forma, direta ou indiretamente afetados. Gostaria também de cumprimentar, em especial, o excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Geraldo. Nós estivemos juntos, na última vez, numa audiência no Conselho Nacional de Justiça, e eu confesso, excelência, que guardo com muito carinho aquela audiência. Naquela audiência, Vossa Excelência me ensinou muito, não só sobre direito, mas sobre o seu comportamento absolutamente cavalheiresco. Guardo com muito carinho aquela ocasião. Adentrando no mérito da presente direta de inconstitucionalidade, ela pretende declarar a inconstitucionalidade da expressão até a data da publicação desta lei, contida no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1010 de 2007, que foi publicada no dia 2 de junho de 2007 e fez com que servidores admitidos por Lei 500 não fossem considerados como titulares de cargo efetivo após a vigência da lei. E é aí que mora o problema, porque aqueles que foram empossados até a vigência da lei foram considerados servidores titulares de cargo efetivo. O cerne da questão, excelências, é exatamente esse. Eu tinha medo, quando eu iniciei a redação da petição inicial, eu tinha muito medo que o assunto fosse confundido com aquela velha invocação de direito adquirido a regime previdenciário na data da posse do servidor público. E não é isso, não é isso. O cerne da questão é eminentemente o princípio da isonomia, né? Infelizmente, eu percebi nas manifestações da douta Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público e da Assembleia Legislativa, constantes nos autos, e, infelizmente, foi exatamente essa impressão que foi passada, ou seja, que não havia direito adquirido a regime previdenciário na data da posse. E não se trata disso, caso. Eu queria insistir muito nesse ponto. Para ilustrar a questão, eu queria dar um exemplo de ordem prática. Se nós formos imaginar que dois servidores tenham prestado o mesmo concurso público, né, regido pela Lei 500, só que o primeiro servidor foi empossado no dia 1º de junho de 2007 e o segundo no dia 3 de junho de 2007. Para além da questão do regime previdenciário, aquele primeiro servidor, que agora senta lado a lado do segundo na mesma unidade judicial, foi admitido como titular de cargo efetivo, apesar de ter prestado concurso Lei 500. Já o segundo servidor, que foi empossado 2 dias depois, foi admitido como Lei 500 e encaminhado ao regime geral de previdência. É disso que se trata a presente ADI, o direito à isonomia, né? Tanto a Procuradoria, a douta Procuradoria, o ilustre Ministério Público e a Assembleia Legislativa alegaram em suas informações nesta ADI de que o que ocorreu foi, na verdade, um favor legal do Estado.
Ou seja, disseram que a Lei 1010 não equiparou os servidores à Lei 500 a cargo efetivo, tendo apenas concedido o benefício do regime próprio para aqueles que foram empossados até a data da publicação da lei. Com a devida vênia, não é o que se deduz da leitura do dispositivo atacado, que eu peço vênia para Vossa Excelência para ler rapidamente. Diz o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 1010. Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto do inciso 1º desse artigo, são, eu repito, são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos que até a data da publicação desta lei tenham sido admitidos com fundamento do inciso 1º e no inciso 2º da lei, do artigo 1º da Lei 500. A lei não fez nenhum tipo de ressalva quando ela admitiu esses servidores, quando ela equiparou esses servidores Lei 500 a cargo efetivo, que se tratava de um favor legal. Não houve ressalva nenhuma, a lei equiparou e veio em boa hora. A situação dos Lei 500 no estado de São Paulo é antiga, a lei é anterior à Constituição de 88. E não há nenhuma irregularidade em equiparar Lei 500 ao cargo efetivo, porque senão a gente estaria dizendo que a Lei 500 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, não é verdade? Retirar... e é importante que se diga também, não houve favor legal nenhum, como alegaram a douta Procuradoria, Ministério Público e Assembleia Legislativa. Por que não houve favor legal nenhum? Porque antes da instituição da SPPrev, pela Lei 1010, os servidores Lei 500 contribuíam para o extinto IPESP, lembra? Que era a entidade que, na época, geria o regime próprio de previdência. Portanto, os servidores Lei 500 contribuíam para o regime próprio de previdência muito antes da SPPrev existir. Vamos lembrar também que a SPPrev não criou, a Lei 1010 não criou nenhum tipo de regime próprio previdenciário para o servidor, nenhum regime novo, até porque não poderia, isso é atribuição da Constituinte, né? Ela simplesmente criou uma unidade gestora dos recursos públicos destinados ao pagamento das aposentadorias e pensões. De modo que retirar aqueles servidores Lei 500 do regime próprio que contribuem para o IPESP seria absolutamente inconstitucional, violaria o princípio da segurança jurídica. Portanto, não há que se falar em favor legal, né? Esse texto do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 1010, portanto, é muito claro ao afirmar sem ressalva que são titulares de cargo efetivo os que ingressaram no serviço público paulista através da Lei 500 até 2 de junho de 2007. O problema, então, excelências, foi a delimitação desse marco temporal, porque nenhum favor legal pode justificar desigualar os iguais. Veja, os servidores que entraram via Lei 500 até a data da publicação dessa lei são iguais. Não há que se falar em marco legal para encaminhar uns para um regime previdenciário e outros para outro. Isso não existe. A questão maior é se os servidores Lei 500 chamados até a vigência da lei foram, sim, equiparados a titulares de cargo efetivo, por que os servidores Lei 500 que prestaram concurso antes da lei, mas foram empossados logo depois da vigência, não foram considerados servidores de cargo efetivo? Por que a lei gosta mais dos servidores que entraram antes da vigência da lei do que aqueles que foram empossados depois? Não? E nesse diapasão também, eu gostaria de conversar com Vossa Excelência sobre os efeitos perversos que esses servidores que foram empossados depois, são muito poucos, né? No caso dos servidores do Tribunal de Justiça, são só os assistentes sociais e psicólogos. Se não me falha a memória, é algo em torno de 280 pessoas. Mas eles sofreram efeitos perversos, porque eles entraram no serviço público depois da vigência da Lei 1010 e por não terem sido equiparados a servidores titulares de cargo efetivo, acabaram sendo enviados para o regime geral de previdência sem possibilidade de contribuir para a Previcom, para São Paulo Previdência Complementar. Por quê? Porque não existia. A Previcom naquela época não existia em 2007, ela veio
na lei de 2011 e só foi assinado o convênio com o Tribunal de Justiça a partir de junho de 2014. Veja só. Portanto, desde junho de 2007 até junho de 2014, esses servidores tiveram o seu benefício previdenciário de aposentadoria limitados ao teto do regime geral, sem possibilidade de complementar, sem possibilidade de contribuir para uma previdência complementar para aumentar o valor do seu benefício no final da carreira. Ao nosso ver, tal fato acaba por violar o parágrafo 14 do artigo 126 da Carta Paulista e também o parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição Federal, que dizem, né, o Estado, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar para o valor das aposentadorias o máximo estabelecido no regime geral. Essa questão dos servidores Lei 500 é muito antiga, né? Eu não preciso citar números, mas a jurisprudência da Corte Bandeirante é sólida, é firme nesse sentido. Por exemplo, no caso das licenças-prêmios, onde o servidor Lei 500, pela lei 574, não tem direito à licença-prêmio, mas a jurisprudência paulista concedeu. Por quê? Por entender que eles são equiparáveis a servidores de cargo efetivo, titulares de cargo efetivo, né? E, para finalizar, eu queria só contar uma passagem que aconteceu comigo. Quando eu fui buscar um processo administrativo na assessoria técnica legislativa da Assembleia de São Paulo, do Estado de São Paulo, foi feito, salvo engano, o presidente, doutor desembargador Ivan Sartori, havia feito um pedido naquela época de estudo para incluir essas pessoas no regime próprio, em razão exatamente desse reconhecimento de equiparação de Lei 500 a titular de cargo efetivo. E fui na Assembleia Legislativa procurar esse processo, onde o então presidente do Tribunal de Justiça havia determinado o estudo de viabilidade. Fui recebido por um diretor de divisão que veio me perguntar por que eu estaria interessado naquele processo. E eu expliquei tudo que eu acabei de explicar para Vossas Excelências. Ele ficou surpreso. Por quê? Não se imaginava, na época que a Lei 1010 foi aprovada, que ainda existiam servidores Lei 500 a serem nomeados e empossados no Serviço Público Paulista. Já não havia mais Lei 500, já não havia mais nem concurso em 2007, Lei 500, quanto mais servidores a serem empossados. Sobraram alguns esquecidos, como eu gosto de falar. Alguns poucos funcionários, maioria deles, 99% deles associados da associação requerente, acabaram sendo esquecidos pela Lei 1010, que não percebeu que ainda havia alguns poucos que seriam nomeados e que, portanto, também deveriam ter sido equiparados a titulares de cargo efetivo. Na época da aprovação da lei, nos debates na Assembleia Legislativa, esse texto, atual texto do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 1010, foi construído através da conversa e gestão das entidades com, então, o presidente da Alesp, Dr. Barros Munhoz. E mesmo as entidades representativas dos servidores públicos pensavam naquela época que não havia mais ninguém Lei 500 a ser empossado. Então, esse texto acabou ficando de uma forma que a intenção era contemplar a todos os Lei 500, que sempre foram titulares de cargo efetivo. Não há que se, segundo a própria jurisprudência da Corte Paulista, eu repito, não há que se fazer diferenciação entre eles e cargo efetivo, né? Até porque, ainda mais se nós formos olhar as hipóteses de contratação previstas na Constituição Federal de 88, né? Portanto, eu encerro pedindo a Vossas Excelências e até confesso que, emprestando um pouco da sustentação oral do doutor advogado que sustentou antes de mim, um exame de consciência da questão do princípio da justiça. Por que esses 200, 300 servidores não foram equiparados a titulares de cargo efetivo, tendo prestado o concurso Lei 500? Porque passou um dia só da publicação da lei? Me parece que a lei errou nesse sentido. Me parece que a lei desigualou os iguais. Eu me despeço de Vossas Excelências, agradecendo muito a honra de poder sustentar perante o órgão especial do Tribunal Paulista. Muito obrigado. Eu cumprimento o doutor Tiago Pugina, agradeço a delicadeza de suas palavras, me lembro bem dessa audiência
eu, corregedor, Vossa Excelência, defendendo a associação, e igualmente deu um exemplo de postura e de competência, sem dúvida. Acredito que não, Excelência. Acredito que Vossa Excelência deu um exemplo de postura. Então, demos os dois, então. Com a palavra o eminente relator, desembargador Alex Zelenovski. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Tiago Pugina pela sua sustentação oral, muito elegante, muito clara, muito precisa, demonstrou a sua posição, em que pese eu não partilhe do mesmo entendimento de Vossa Excelência. Agora, me permito, senhor presidente, com sua licença, o ilustre advogado ele comentou no momento os esforços do Tribunal de Justiça feitos na questão em virtude da pandemia. E de fato, né, logo no mês de março, quando iniciou-se a formulação de trabalho remoto, Sua Excelência, o presidente do Tribunal, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, ainda estava há pouco tempo de mandato, início de mandato, e já foi pego com uma situação de uma adversidade enorme, essa questão da pandemia, e teve que engendrar uma forma de trabalho que não havia precedente na Corte. Nós sempre estivemos acostumados no trabalho presencial, no trabalho do lado a lado, o corpo, vejo aqui atrás do nosso presidente as imagens do plenário do órgão especial, que a gente verifica que são todos os desembargadores sentados lado a lado ali, né? As sessões das câmaras, o desembargador Solimene aqui da segunda Câmara Criminal comigo, toda segunda-feira, ombreando aqui as nossas sessões, e de repente, pela necessidade da pandemia, o tribunal precisou criar uma forma de trabalho diferente. E Sua Excelência, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, com muitíssima felicidade, acompanhado do seu Conselho Superior da Magistratura, o desembargador Luiz Soares de Mello, o corregedor Ricardo Anaf e os presidentes de sessão, criaram uma normatização que permitiu que o primeiro e o segundo graus, e este órgão especial, continuassem trabalhando. E, inclusive, providenciou uma série de providências de natureza administrativa e de informática, inclusive, imagino eu, com gastos, numa época de dificuldades que todos nós sabemos que estão passando, para permitir que o Tribunal de Justiça continue cumprindo a sua missão de levar a jurisdição, de cumprir a sua função institucional. E creio que o fez com muita felicidade, e Sua Excelência, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, mercê da sua liderança e do seu prestígio entre os juízes e os desembargadores, conseguiu claramente motivar todo o Poder Judiciário para que não só mantivesse a sua produtividade, mas como, inclusive, me parece que talvez até tenha havido um incremento da produção dos trabalhos do Tribunal de Justiça. Inclusive, eu verifico que, por coincidência, no Diário Oficial de hoje, há uma publicação do Tribunal de Justiça comemorando, ou pelo menos anunciando, que 10 milhões de atos processuais praticados em controle remoto. E me permito ler um pequeno trecho dessa matéria pela importância e pela felicidade que Vossa Excelência, doutor Tiago, teve ao lembrar do fato de que 126 dias após o início do regime especial de trabalho imposto pela pandemia mundial da Covid-19, o Tribunal de Justiça de São Paulo computa estatísticas que demonstram que o desafio inédito de transformar sua estrutura para continuar a atender a população paulista foi superado com sucesso. De 16 de março, início parcial do trabalho remoto, até domingo, 19, foram 10 milhões e 22.741 atos processuais produzidos. E a estatística conta decisões, despacho de primeiro e de segundo grau, segundo a matéria detalha. Então, nós verificamos realmente que o Tribunal de Justiça
apesar de todas as adversidades, da necessidade de criar, de lidar com uma cultura com a qual não estava acostumado, vem superando essas dificuldades todas e vem conseguindo vencer e vem conseguindo cumprir a sua missão de levar a prestação jurisdicional com muita eficiência. E aqui eu me permito publicamente cumprimentar seu excelente presidente do Tribunal de Justiça, desembargador-geral Pinheiro Franco, os integrantes do Conselho Superior da Magistratura, especialmente o desembargador Luiz Soares de Mello, o desembargador Ricardo Danassi, pelos trabalhos desenvolvidos, pela normatização, pela pesquisa, que tem permitido que o tribunal continue trabalhando com o ritmo e com a qualidade que vem fazendo. Então, apenas me desculpe essa pequena digressão, mas eu achei necessário, inclusive pela oportunidade da menção feita pelo ilustre advogado e também como uma manifestação de reconhecimento do trabalho desenvolvido pela nossa direção. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de encaminhar meu voto aos desembargadores do órgão especial, razão pela qual eu vou me permitir apenas ler a ementa do meu voto. Se houver necessidade, eu posso me aprofundar, mas ela vai no sentido seguinte. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão aspas, até a data da publicação desta lei, fecha aspas, contida no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1010, de 1º de junho de 2007, do Estado de São Paulo. A norma prevê que o Regime Geral de Previdência Social do Estado de São Paulo, administrado pela SPPrev, aplica-se aos servidores admitidos com fundamento na Lei 500, e 3 de novembro de 74, admitidos até a data da publicação da Lei 1010, de 1º de junho de 2007. Alegação de violação da isonomia. Referido o princípio, disciplina a possibilidade de concessão de trabalho diverso a cenários jurídicos díspares. De fato, ele decorre precisamente da aplicação da isonomia em seu sentido material, buscando oferecer justo tratamento a situações que mereçam ser submetidas a regramento diverso. Verifica-se que a lei em análise estabeleceu objetivamente marco temporal para definir qual o regime previdenciário a ser aplicado aos servidores admitidos por meio da Lei 500 de 74, qual seja o início de sua vigência, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. Nada impede que o legislador, como já o fez em diversas vezes em matéria previdenciária, adote determinados critérios, desde que objetivos, para fins de alteração do regime previdenciário. O critério temporal empregado não fere a isonomia, mas traz uma baliza adotada pelo legislador, leia-se uma opção legislativa, para definição da situação jurídica peculiar dos servidores, em sentido amplo, admitidos com base na Lei 500 de 74. O pleito se funda em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tese afastada pela jurisprudência, sendo que o disposto na norma impugnada configura opção política exercida pelo legislador dentro da sua competência legislativa constitucional. Ademais, os servidores admitidos pela Lei 500 de 74 não são titulares de cargo efetivo. Feitas essas considerações, senhor presidente, e pedindo vênia ao ilustre e combativo advogado, eu proponho que a ação seja julgada improcedente. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente Ferraz e Arruda. Pois não, desembargador Ferraz e Arruda. Senhor presidente, eu vou pedir vista do caso, mas antes eu gostaria de tecer rapidíssimas considerações. A primeira é a homenagem ao nobre advogado, e nobre no sentido que a palavra significa, no sentido de que me faz lembrar da antiga advocacia, em que havia um cavalheirismo entre juízes e advogados. E isso muito me significa já nesses extentores da carreira.
Então, eu queria deixar sacramentada aqui essa homenagem ao ilustre advogado, digno de um advogado, pelas palavras dirigidas ao Tribunal de Justiça e à Vossa Excelência. A segunda manifestação, eu queria fazer as minhas homenagens ao desembargador relator, no sentido do seguinte: folgo em saber que o senhor desembargador relator, ele também agora comunga o meu posicionamento em que o excelentíssimo senhor desembargador disse que eu estava acostumado a desembainhar a espada para defender Vossa Excelência, pelas atitudes que Vossa Excelência tem tomado desde o início da vossa gestão. Então, eu quero dizer o seguinte: fico muito feliz, muito contente que o desembargador relator aderiu e também desembainhou a espada para agora defender o Tribunal de Justiça e defender a sua posição tão precisa desse momento de crise em que nós passamos. Vossa Excelência, não é por acaso, eu repito, que foi eleito presidente do Tribunal de Justiça. Precisávamos de Vossa Excelência para lidar com esta crise do Tribunal de Justiça e precisávamos também, não só essa crise da pandemia, mas também com os últimos infaustos acontecimentos que nos têm afligido até o presente momento e até a data de hoje. Então, as minhas homenagens, senhor presidente, ao desembargador relator, pelas homenagens prestadas a todos nós do Tribunal de Justiça e também a Vossa Excelência. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Há pedidos de manifestação do desembargador Salete e do desembargador Malheiros. Querem fazer ou preferem utilizar os debates após o retorno dos autos à mesa? Senhor presidente, eu quero pedir vista. João Salete, eu peço vista também, senhor vista presidente. Vista também. E subscrevendo as palavras do desembargador Alex Zelenovski, do nobre advogado, e agora do desembargador Arruda. Muito obrigado. Não preciso repetir, disseram tudo. Senhor presidente. Pois não, desembargador Malheiros. Muito obrigado. Eu quero inicialmente saudar o ilustre advogado, combativo advogado Tiago Utina, a quem conheço há muito tempo na defesa dos nossos servidores. Saúdo também o ilustre relator, Alex Zelenovski, por seu bem lançado voto, e saúdo também o meu querido colega de turma e grande amigo Augusto Ferraz de Arruda, porque realmente as homenagens prestadas a Vossa Excelência, senhor presidente, e ao Conselho Superior da Magistratura merecem ser ratificadas por todos nós, não é? Vossas Excelências são as pessoas certas no momento certo, né? E eu estou também querendo saudar agora, rapidamente, o meu querido amigo Arnaldo Rossepian, nesta oportunidade que estou tendo de falar, este grande representante do Ministério Público, esse procurador tão independente, tão forte e tão sensível às causas todas. Senhor presidente, eu peço vista também. Também. Obrigado pela generosidade, desembargador Malheiros. O desembargador Alex Zelenovski, não sei se está com a mão levantada ou já era uma mão antiga. Não, se Vossa Excelência me permite, Sim, segundo, lógico. Apenas para cumprimentar o desembargador Ferraz de Arruda e agradecer os elogios feitos a mim, mas apenas ponderar que eu não desempenhei nenhuma espada para defender o presidente, primeiro porque não há e nunca houve ataques à sua excelência.
E segundo, que Sua Excelência é um samurai. Quem seria eu para soltar uma espada, puxar uma espada, para defender uma pessoa com a capacidade política, intelectual e moral que tem o desembargador Geraldo Pinheiro Franco? Além do mais, desembargador Ferraz de Arruda, com todo o apreço que tenho por Vossa Excelência, reconhecimento de sua longa carreira, sua preocupação com a coisa pública, com os destinos do tribunal, o que me parece é que nós estamos todos de um lado só. Nós estamos todos dentro de uma mesma canoa, de um mesmo barco. E, estando dentro todos do mesmo barco, nós temos, por vezes, até com uma característica humana, querer, por vezes, manifestar no sentido de tentar aprimorar ou tentar ajudar ou colaborar para que o comandante do barco o leve a lugar melhor. Não significa críticas, desembargador. São tidas, são feitas, inclusive, ou colocações são feitas no cenário adequado, quando o tema é pautado, quando o tema é pertinente, de uma forma respeitosa, e é isso que procuro me pautar. Sempre estive do lado do tribunal, sempre estive do lado dos desembargadores, sempre estive do lado dos juízes de primeiro grau. E a minha preocupação, creio, desembargador Ferraz de Arruda, é a mesma de Vossa Excelência, é o bem-estar da nossa coisa, do nosso tribunal. Manifestações, por vezes, hão de ser compreendidas dentro do seu contexto. E, de minha parte, tenho a certeza que são feitas, ou foram feitas, de modo absolutamente construtivo e respeitoso. Né? Então, de modo que eu digo para Vossa Excelência que não mudei de opinião. Não agradeço os encômios, mas não mudei de posição, não, porque nunca deixei de estar ao lado do tribunal. Nunca deixei de estar ao lado da nossa presidência. Simplesmente entendo que, sendo um integrante do órgão especial, principalmente da bancada eleita, muitas vezes sinto a necessidade de vocalizar algumas questões que me parece que pertinentes, entendo pertinentes, porque nós não teríamos condição de ter esse quadro aqui que estou vendo, nove desembargadores, dividindo em 360 para falarem ao mesmo tempo. Né? Mas tenha certeza, desembargador, que temos todos o mesmo intuito de querer bem o tribunal, de querer colaborar com a coisa pública, de querer que a pressão jurisdicional se dê cada vez melhor, e os reconhecimentos dos méritos da nossa administração são plenas, nunca devem ser tirados os méritos. Apenas algumas ponderações vão ser feitas no sentido construtivo, para que os detentores do poder atualmente os acolham ou não, se entenderem adequados, mas sempre de uma forma assim, digamos, respeitosa e construtiva. Mas, de qualquer forma, desembargador Ferraz de Arruda, tenha sempre, Vossa Excelência, o meu reconhecimento, o meu apreço e o meu abraço. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Antes de proclamar o resultado provisório, eu quero inicialmente agradecer a delicadeza das palavras do desembargador Alex Zelenovski. E quero, e o faço todos os dias, hoje mesmo o fiz no Diário Oficial, compartilhar o sucesso do Tribunal de Justiça com cada magistrado, com cada membro desta corte, com cada servidor desta corte, com os procuradores do Ministério Público, com os advogados, na verdade. Esta união entre todos é que fez a possibilidade de que nós pudéssemos chegar aonde chegamos e estarmos aqui prestando a jurisdição de uma forma bastante efetiva. Esta união faz efetivamente a diferença. Eu quero agradecer de coração a distinção das palavras, do apoio, e concordo, a divergência, as ponderações, as sugestões, elas têm que estar presentes na boca de cada um de nós todo o tempo. Nenhum de nós tem o dom da sabedoria, nenhum de nós tem o dom de ter todas as soluções, e nós precisamos mais do que nunca ouvir.
e ouvir é um ato de uma importância única no âmbito da administração pública. Quisera que todos os administradores agissem desta forma, que o Brasil e São Paulo, e, enfim, todas as administrações estariam de uma forma diferente. Agradeço também a delicadeza do desembargador Ferraz de Arruda e dos eminentes membros do Tribunal de Justiça, e provisoriamente eu, então, após o voto do eminente relator, desembargador Alex Zelenovski, pela improcedência da ação, pediram vista os desembargadores Ferraz de Arruda, João Carlos Salete. A velhice fez com que eu tenha me esquecido se o desembargador Malheiros também pediu vista. Também o desembargador Malheiros pediu vista também. Qual é o número da pauta, presidente? É o número 33. Muito obrigado. E eu